ok? Então, o diafragma, especialmente, ele está conectado com a nossa coluna, né? A crura do diafragma, que é o ligamento, então, que conecta o diafragma com a nossa coluna lombar, né? No final da coluna torácica, início da coluna lombar. Então, o diafragma, ele está conectado com a nossa coluna. E aí eu trago para vocês a fala de Konrad Obermeier, que é um rolfista alemão, que eu gosto muito de ouvi-lo falar. E o Konrad diz o seguinte, olha só que interessante, sobre as escolioses. Nos estudos, né, das escolioses e como ajudar a reverter esses processos de desalinhamento da coluna. Ele diz, quanto mais eu me interesso pela respiração, quanto mais eu me interesso pela respiração, menos eu me interesso pela coluna. O que ele quis dizer é que não é a coluna que é o problema, é aquilo que se conecta com a coluna. A coluna, gente, ela é osso. A coluna são são vértebras. Essas vértebras, assim como os outros ossos do nosso corpo, na nossa estrutura de tensegridade, né? Então, os nossos ossos são os bastões, ok? Muito bem, os nossos ossos são como os bastões, sustentados pela rede tensional fibrosa contínua. Então, o que o Konrad quer dizer, esse rolfista, é que se a coluna se desalinhou, isso certamente é porque a tensão na rede que sustenta a coluna puxou essa coluna para fora do alinhamento. Então, existe uma força que está tirando a coluna do alinhamento. E essa tensão desequilibrada promove o desalinhamento. Então, ele diz, quanto mais eu me interesso pela respiração, menos eu me interesso pela coluna. Por quê? Porque se eu liberar a minha respiração, liberando bem o movimento do diafragma, que é esse músculo-chefe da respiração, que tem conexões com a caixa torácica, portanto, a caixa torácica tem conexão com os ombros, esse músculo que tem a conexão com a coluna, esse músculo que tem a conexão com os nossos órgãos. Se eu libero esse grande músculo que preenche o centro do nosso corpo, que está no eixo central do nosso corpo, se esse músculo se libera, eu vou favorecer a liberação e a organização da nossa caixa torácica, da nossa coluna, dos nossos ombros. Vou favorecer também, com a boa mobilidade e liberação do diafragma, vamos favorecer também o que, gente? A mobilidade dos nossos órgãos. A respiração livre, com o movimento pleno do diafragma, realiza uma verdadeira massagem pneumática nas nossas vísceras. Gente, com tudo isso eu quero dizer para você que o diafragma precisa da sua atenção, que o diafragma ele precisa ter liberdade de movimento para que a caixa torácica possa se mover bem, para que a cavidade abdominal possa se mover bem, para que a caixa torácica, as clavículas, portanto também os ombros, possam se mover bem.